as imagens dos dois adolescentes depois de matarem a Nicole. Depois de assassinarem essa menina de 15 anos, depois de esquartejarem o corpo, eles vão até uma lanchonete, eles vão até um supermercado. Hoje em dia, tudo quanto é lugar tem câmeras de segurança, né? E essas câmeras mostram os passos dos dois antes de deixarem Hortolândia, no interior de São Paulo, com destino a Cornélio Procópio, aqui no nosso Norte Pioneiro, onde eles foram encontrados. Reportagem completa para você, a partir de agora, na tela do BG. A movimentação dos assassinos logo após e nos dias seguintes ao crime. Um homicídio cruel entre adolescentes, aparentemente planejado em cada detalhe. No velório de Nicole, a dor da família e dos amigos se misturava com a expectativa por justiça. O sepultamento ocorreu horas antes de o casal ser apreendido no Paraná, a mais de 400 quilômetros de distância. Eu tinha um sonho de ver ela entrando na faculdade. Eu queria comprar um carro para ela nos 18 anos, era um sonho da minha vida. Pagar a carteira de habilitação da minha filha, ver ela tirar o carro, tirar a carta. E arrancaram isso de mim. A jovem de apenas 15 anos estava só aprendendo a lidar com o primeiro amor. Mas, do outro lado, sem que Nicole desconfiasse, havia alguém que não se importava com ela. A garota teria sido usada para praticar ciúme e acabou vítima de um crime macabro como prova de amor. No dia anterior ao assassinato, o namorado da vítima, um rapaz de 17 anos, havia terminado com ela. Na segunda-feira, dia em que desapareceu, Nicole foi à casa dele para pegar alguns pertences. Lá teria ocorrido o encontro entre a vítima, o ex e a atual do ex. Nicole não saiu viva da casa. Estas imagens mostram os suspeitos logo após o assassinato. Eles seguem a caminho da casa do rapaz. Esta outra gravação é do dia seguinte ao sumiço da vítima, terça-feira. Os suspeitos estão em um mercado de Hortolândia, cidade do interior de São Paulo, onde tudo aconteceu. Enquanto passam as compras, eles conversam tranquilamente e até riem. Já estas imagens de quarta-feira revelam o que seria o desfecho do crime. O suspeito entra na casa com o carrinho de mão vazio. Ele teria usado para abandonar o corpo num parque da cidade. O local em que o corpo de Nicole foi achado fica a cerca de 500 metros da casa do suspeito. A família dele não fazia ideia do que havia acontecido. Naquela noite, vizinhos perceberam a movimentação estranha dentro da casa onde o menor estava. Cães farejadores acabaram identificando que tanto a vítima quanto os dois suspeitos estiveram no parque. Com exclusividade, tivemos acesso a estas imagens. São do momento em que o casal deixa a casa de um amigo para fugir para o Paraná. Eles tiveram a ajuda da avó do suspeito, que dirigiu por cerca de 5 horas para buscá-los. Foi em Cornélio Procópio, no Paraná, na casa de parentes, que os dois foram apreendidos. Eles estavam num bairro, possivelmente aí na casa de um parente, que a gente não passa até para preservá-los, né? E já planejavam uma nova fuga. O delegado falou da frieza com que os dois confessaram o crime. Nós percebemos uma certa frieza, mas isso também, por vezes, acaba sendo comum entre eles, né? Agora que eles perceberam que a polícia já chegou até eles, então eles acabam revelando alguns fatos que não se sabe se são verídicos ou não. Segundo a investigação, as famílias dos jovens assassinos ajudaram a trazer detalhes e até mesmo provas para o inquérito. Material que já está com o Ministério Público e a vara da criança e do adolescente. A mãe da jovem, de apenas 15 anos, compartilhou com a Polícia Civil a gravação de uma ligação, onde ela confessa que teria esfaqueado Nicole
sozinha e ainda pede ajuda, um documento de identidade para conseguir fugir. O corpo de Nicole foi enrolado e deixado na água. Ela foi esquartejada. Os bombeiros seguem nas buscas para encontrar partes do corpo que sumiram. Nas costas dela havia uma frase que fazia referência a uma facção criminosa, uma tentativa dos suspeitos de atrapalhar a investigação. Olha isso, gente. Chegaram a colocar nas costas dela... eu tô acompanhando aqui, ó, o trabalho das nossas equipes lá em São Paulo para localizar, tá? As partes do corpo da Nicole que seguem desaparecidas porque ela foi esquartejada. A gente está aqui mostrando para você as informações, acompanhando o que está sendo feito pela polícia lá o tempo todo, tá? Mas eu dizia que chegaram a deixar inscrições que pudessem caracterizar que o crime foi cometido pelo primeiro comando da capital, essa facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. O que agora está claro que não aconteceu. E aí, ontem, quando a gente conversava com o delegado ali nos bastidores, ele dizia o seguinte, o delegado que fez a prisão em Cornélio Procópio, ele está com medo lascado de que o PCC vá atrás dele. Nesse momento, ele quer mesmo ser internado na Fundação Casa, onde quer que seja, porque o PCC não vai levar culpa por um crime que não é dele. Ou seja, ele literalmente arrumou para a cabeça, tá? Agora, bota o Wesley aqui para mim. O Wesley está acompanhando esse caso com a gente desde o final de semana. E Wesley, no momento em que a nossa equipe consegue ouvir a avó, eu tô com imagens do protesto aqui, que já chega agora ao Teatro Ouro Verde. Bota o Wesley para mim na imagem, ele está acompanhando lá em Bandeirantes e tem um protesto também contra a violência para as mulheres aqui no centro da cidade. Mas o Wesley está acompanhando esse caso da Nicole e ele vai trazer detalhes para a gente agora. Por quê? Quando a avó conta que saiu de Cornélio Procópio e foi até Hortolândia para buscar o neto, para buscar essa menina de 14 anos, e que eles já estavam planejando uma nova fuga da casa dela em Cornélio Procópio, a avó, no mínimo, assume que contribuiu para dar fuga para os dois, ou seja, a avó também pode se complicar nessa história. Eu sei que vô e vó, Wesley, são pais e mães duas vezes, a gente sabe do amor que um avô, que uma avó tem pelo seu neto, pela sua neta, mas agiu errado essa avó, né? Até ontem, né, Juliano, ela não era investigada pela Polícia Civil, inclusive o delegado ali de Cornélio Procópio, ele afirmou que nenhum parente relacionado a esses adolescentes estava sendo investigado. Mas claro que a partir dessa entrevista, a partir do relato dela, tudo pode mudar. Ressaltando que nós estamos nessa cobertura do combate contra o feminicídio. Inclusive agora, nesse exato momento, começa a passeata aqui em Bandeirantes. Um local, inclusive, uma cidade que foi marcada por uma grande tragédia, o caso Larim, que daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes aqui na tela do Balanço Geral, inclusive com uma entrevista exclusiva da mãe dela. Agora, em relação ao caso Nicole, essa adolescente, realmente chama muita atenção, né, Juliana? As câmeras de segurança que foram divulgadas demonstram, inclusive, que a adolescente de 14 anos, ela chegou a mudar o cabelo. Quando ela vai no mercado, ela estava com um cabelo e quando ela foi apreendida, o cabelo estava de outra forma. A polícia diz que ela fez isso de forma proposital para tentar fugir deste flagrante, né? Para ela não ser flagrada em Cornélio Procópio. No entanto, ela foi apreendida, foi levada para o estado de São Paulo, um caso gravíssimo que aconteceu e as apreensões foram aqui no norte do Paraná. Juliano. Deixa eu fazer o seguinte agora, eu estou recebendo aqui o Dr. Mauro Martins, advogado criminalista nos nossos estúdios, para me ajudar a entender o que é que prega a legislação. Antes até da gente falar, doutor, do que é que vão responder esses dois, o adolescente de 17 e a adolescente de 14, eu queria entender o seguinte. Põe imagens aqui para mim da entrevista que o Gabriel fez com a avó do adolescente que saiu do Norte Pioneiro, que foi até Hortolândia, do ladinho de Campinas, que trouxe o neto para cá, que estava escondendo ele em casa depois da prática desse crime e que iria dar fuga para ele para um outro local se a polícia não chega lá no final de semana e não detém os dois. Essa avó, ela responde por um crime também? O fato dela ter ido
até lá em São Paulo, buscado o neto, trazido ele para casa dela aqui, escondido ele na casa, está se preparando para dar fuga para ele para um outro lugar. Essa avó também responde criminalmente agora por algum crime, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Bom, se a autoridade policial tomar conhecimento que, de fato, ela tinha o conhecimento que eles haviam praticado o crime, possivelmente pode ser imputado um crime a ela. Ela seria cúmplice ou não? Como ela não participou diretamente do crime, ou mas um favorecimento. Ela foi buscá-los e trouxe os dois para cá e escondeu os dois. Precisa avaliar que parte que ela sabia do cometimento do crime, desde quando ela sabia. Isso a autoridade policial vai ter que avaliar desde qual momento que ela tomou conhecimento desse cometimento desse crime. Mas mesmo que ela não responda pelo crime em si, o fato de ajudar alguém a fugir, de esconder essa pessoa na sua casa, já caracteriza aí uma desobediência legal. Podemos, assim, fazer uma análise hipotética. Se ela auxiliou na ocultação, por isso que precisa avaliar de acordo com aquilo que ela sabia. O grau em que momento ela tomou conhecimento? Qual foi a participação efetiva dessa avó? Aí, então, a autoridade policial pode imputar um crime a ela. Vamos fazer o seguinte, eu vou continuar conversando com o doutor Mauro aqui, para a gente entender o que é que vai acontecer com esse adolescente de 17, com essa adolescente de 14, e parece que tem legislação tramitando no Congresso Nacional que prevê que crimes hediondos possam ser imputados, ou seja, que jovens possam responder a partir dos 14 anos. Ele também vai falar disso comigo, tá? Ele também vai falar disso, mas antes a gente vai ver a entrevista que o Gabriel fez com a avó desse adolescente, que eu repito, saiu de Cornélio Procópio, foi até Hortolândia, do lado de Campinas, lá perto de São Paulo, trouxe os dois para cá, estava escondendo os dois na própria casa e se preparava para dar fuga para eles quando no final de semana eles acabaram detidos, tá? Essa entrevista você confere agora aqui no Balanço Geral. Conta uma coisa, o seu neto, ele é de Hortolândia e ele veio para cá. Ele contou para a senhora os motivos de ter vindo para cá ou ele simplesmente disse que veio dar uma passeada? Como é que foi a chegada dele aqui em Cornélio Procópio? Não, nós fomos buscar ele, eu e meu outro neto fomos buscar ele, porque ele falou que estava correndo risco de vida, que uns bandidos queriam matar ele. E ele disse por que ele corria risco de vida? Ele falou que foi uma briga de namorada. Ele falou assim, minha namorada, né, brigou com uma outra namorada que eu tive, e aí elas pegaram, uma delas tinha envolvimento com o PCC, não sei, e agora eles estão querendo matar eu, me salva, né? Então, aí eu nem tinha dinheiro para ir, aí meu genro mandou dinheiro para mim ir buscar ele. Aí eu fui lá salvar ele, mas não sabia que tinha feito essas coisas. Era isso que eu ia te perguntar. Quando ele menciona, né, essa briga por conta de um relacionamento amoroso, ele fala do ato que eles haviam cometido? Deus que me livre. Se eu soubesse a hora que eu vi, entendeu? Quando eu já estava aqui. Quando já estava aqui, que aí esse outro meu neto começou a mostrar, vó do céu, olha o que eles fizeram. Aí começou a mostrar as coisas para mim, né, que estava saindo tudo na reportagem lá, né? Nossa, eu fiquei apavorada. Falei, não achava que meu neto era capaz de uma atrocidade dessa. Eu falei, nossa, como que o moleque fez? Um moleque tão calmo, tão sossegado. Era bem mais calmo que esse aqui. Foi a primeira namoradinha dele, nunca nem namorada ele tinha. Essa que ele está lá preso com ele é a primeira namorada dele. Aí, nossa, justo a primeira namorada já faz um negócio desse, né? Ele era um moleque sossegado, quietinho, né? Bonzinho. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que era o seu neto antes disso? Ele já havia demonstrado agressividade em algum momento? Ele já tinha agido de alguma forma mais bruta em relação a algum acontecimento semelhante? Não, ele tinha até medo desse irmão dele mais novo. Que ele achava que esse aqui luta jiu-jitsu, que batia nele. Uma vez eu levei ele para minha casa para morar comigo, porque ele estava com medo desse daqui de bater nele. Aí quando eu morava lá ainda, que eu morava lá, eu vim para cá também, né? Eu até levei ele para morar comigo, porque ele tinha medo do outro mais novo. Tão cagão que ele era. E ele conta alguma coisa a partir do momento em que ele começa a se relacionar com essa menina mais nova, de 14 anos, e a mudança, que a senhora mesmo comentou, a partir de tê-la conhecido, e aí terem cometido essa brutalidade? Bom, desde que ele começou a namorar com essa menina, nunca mais ele falou comigo.
Né? Porque aí eu trouxe esse outro para cá e esse outro não queria que ele namorava com essa menina porque falava que ela não valia nada. E aí ele brigou com ele e não falava mais com a gente. Aí a gente veio embora para cá, trouxe esse daqui e ele cortou o relacionamento comigo e com ele. Que aí só ficou lá com o pai e ela só, né? Aí eu até falei para ele, falei para esse daqui, né? Eu falei, você tem que pegar e fazer as pazes com seu irmão. Vocês são irmãos, vocês não podem ficar brigados, né? Vocês têm que conversar. Vocês não podem ficar brigados desse jeito sim, por causa de mulher, né? Aí, esse aqui não aceitava que ele ficava com a outra, né? Que ele falava que a menina não valia nada, não queria o irmão com ela. Aí ele pegava e não largava dela, que ele gostava dela. Aí, pouco tempo agora que ele começou a falar com esse daqui, porque ela traiu ele. Aí ele falou, você tinha razão, ela não vale nada mesmo. Né? Aí começou a conversar com ele. Mas só que mal começou a conversar com ele, aconteceu isso. Que aí ele começou a conversar com ele, já arrumou outra namorada, acho que para provocação para ela. Depois eu voltou com ela e fizeram isso. E nesse momento, nesses dias, nesse dia que ele ficou com você, nesse dia e meio, ele chegava a mencionar o que ele havia feito, mencionava algum tipo de arrependimento? Como é que ele estava se comportando na casa da senhora? Apavorado, ele estava querendo até se matar. Ele estava muito apavorado, falando que ia se matar, que depois que eu vi as reportagens, tudo, né? Que meu neto começou a mostrar a avó e o que eles fizeram, né? E aí eu falei, você tem que se entregar, menino, você tem que se entregar. Eu fiquei pesando na alma dele para ele se entregar, e ele querendo fugir. Ele querendo se matar, ele estava apavorado. Ele falou, vó, se eu me entregar, vão matar eu lá dentro da cadeia, os PCC vai matar eu dentro da cadeia. Né? Por isso que eu falei para você que eu não quero que mostre minha cara, que eu tenho medo desse negócio de PCC, entendeu? Porque disse que esse tal de PCC aí ia matar ele. Eu falei, vai que mata eu, porque eu fui buscar ele. Né? Mas eu fui buscar porque eu não sabia. Se eu soubesse, nunca tinha buscado. Se eu soubesse tudo que ele tinha feito, Deus que me livre. Acho que esse moleque tá me enganando. Depois que eu fiquei vendo as reportagens, ele falou que mente, né? Eu não acredito mais. Eu não acredito que ele esteja falando a verdade. Mas, por via das dúvidas, eu prefiro preservar a minha imagem, que eu tenho medo desses negócios de PCC aí. Entendeu? Aí eu sei que ele me assustou bastante com esse negócio de PCC, que tinha que buscar ele, senão iam matar ele, entendeu? Por isso que eu busquei. E como é essa atual namorada de 14 anos do seu neto? Como que é o comportamento dela? Vocês chegaram a ter um contato para saber um pouco? Ela chegou calada, entrou calada, saiu calada, não falava nada, só ficava calada. Apoiava uma musiquinha, eu falei, ó, vocês vão tudo ajudar aqui, não vão ficar aqui tudo nas minhas costas sem me ajudar, vai todo mundo trabalhar, né? Já que chegou aqui, uma vai lavar louça, outro vai varrer a casa, tem um monte de bicho, né? Eu falei, vocês têm que ajudar eu, senão fica uma sujeira aqui, tem que limpar. Coloquei um para lavar louça, outro para fazer isso, e ela pôs o radinho dela lá para ouvir, ficou lavando a louça, caladinha, e não falava nada, só calada, só calada. Olhando assim, parecia uma menininha virgem inocente, assim, que não era capaz daquela atrocidade. Eu olhava para a cara dela assim e falava, nossa, não acredito. Eu não acredito que essa menininha tão frágil assim, sabe, magrinha, fragizinha, né? Meu neto ainda é grandão, fartão, né? Falei, como que pôde? Né? Que depois, na hora que a polícia pegou, ela assumiu que foi ela que fez tudo. Que ele só ajudou ela depois. O meu outro neto falou, ele vai morrer lá dentro, vó. Ele vai morrer lá dentro. Eu falava para ele se entregar quando eu soube, né, a verdade aqui. Aí eu comecei a pesar nele para se entregar. Que né, tinha que se entregar. Não tem que pagar pelo que fez, né? Mas ele falava que estava com medo. Que ele falou assim, eu quero me entregar, mas eu tenho medo. Que se eu se entregar, eles vão matar eu dentro da cadeia. É aquela coisa de vó, dá pra perceber. Ela, mas a menina cometeu o crime sozinha. Me desculpa, mas uma menina de 14 anos não mata uma de 15 da forma como ela foi morta. Ela foi esquartejada. Pelo amor de Deus. A gente consegue recuperar, Diegão, aí, pra mim, aquele print de WhatsApp de ontem? É ele que diz para um amigo, numa conversa do WhatsApp, ele estava tão apaixonado por essa menina de 14 anos que ele diz, se for preciso, eu mato ela. Se for preciso, eu mato a Nicole. Põe para mim aqui, por favor. Ó, mostra aqui para mim. Cadê? Ah, se ela quiser, eu mato aquela menina. Isso aqui é o adolescente de 17 anos dizendo. Então, eu entendo a avó, ela vai tentar defender o neto ao extremo, mas tá aqui, tá registrado. Doutor Mauro, a pergunta que não quer calar, o que acontece com esses dois agora? Ele 17 anos, ela 14. Os dois teriam participação nesse crime, a Nicole foi morta lá no interior de São Paulo, os dois foram pegos em Cornélio Procópio e levados para lá. Eu disse aqui, eu não posso nem falar que é crime, porque vão falar que é um ato infracional.
eles são menores de idade, eles não vão para a cadeia. Eles vão para a Fundação Casa, a antiga FEBEM, a unidade de internação de menores, eles ficam lá quanto tempo? O que acontece com os dois? Perfeito. Eles cometeram um ato infracional, que a lei prevê que os crimes cometidos ou a contravenção penal por adolescentes são equiparados a ato infracional. Mesmo que seja um crime hediondo, mesmo que seja um sequestro, um homicídio, não importa. Mesmo que seja um crime hediondo, e aí a lei prevê o prazo máximo de internação de 3 anos. Então vamos lá, ele tem 17, ele ficaria internado no máximo até os 20, ela tem 14, no máximo até os 17, e a partir daí zera a ficha criminal dos dois? Não necessariamente. Aqui a internação, o prazo máximo é 3 anos e essa avaliação é a cada 6 meses. Mas a internação em si, o prazo máximo é 3 anos. Ele pode ser colocado num regime de semi-liberdade, uma liberdade assistida, mas tudo é feito uma avaliação de acordo com a progressão dele ali dentro do estabelecimento, se cometeu alguma falta grave e tem obedecido às normas internas dessa unidade educacional. O senhor está há quantos anos advogando, doutor? Aproximadamente indo para 16 anos. 16 anos. O senhor já deve ter acompanhado muitos crimes, e eu vou tratar como crime aqui, tá? É o tal do ato infracional, crimes praticados por menores de idade. Não é um absurdo imaginar que alguém vai lá, mata uma pessoa, esquarteja, e vai me dizer que alguém que tem 17 anos, alguém que tem 14 anos, não tem noção do que está fazendo? Para, gente! Esse povo faz filho! Esse povo sabe o que está acontecendo. E aí eles não respondem como responderiam. Ele tem 17, daqui a um ano, se ele tivesse 18 e cometesse um crime desses, ele seria preso e poderia ficar preso mais de 30 anos. Não é absurdo isso, doutor? Eu sei que é o que prega a lei, mas não é um absurdo imaginar isso. E ó, enquanto isso está saindo aqui a passeata, ó. Ali pelo centro de Bandeirantes, a passeata lá pela Lari. Tem passeata também no centro